Então, nós estamos agora no capítulo 27 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 287. Filosofia e vida prática. Saber e fazer. Primeiro, não todo mundo sabe e não todo mundo faz. E não todo mundo sabe o que faz e não todo mundo faz o que sabe. Ok? Mas, vamos lá. Então, na prática, começa com uma mensagem do Maimônides, que diz, assim como o sábio distingue-se pelo conhecimento, também deve ele distinguir-se pelas ações, comportamento e comando. Ou seja, na prática, eu vou aproveitar uma passagem muito bonita do Talmud, na Mishnah, diz que tinha um sábio muito famoso, Akavia ben Mahalalel. Não sei se já ouviram falar dele. Está no Pirkei Avot também. E este sábio Akavia de ben Mahalalel, ele tradicionalmente tinha uma linha que ele seguia os ensinamentos de seus mestres, mas não concordava com os rabinos da época. Então, teve essa uma passagem do Talmud que eu gosto muito, eu acho que tem uma lição muito grande para nós, e ele, em determinado momento, no final dos seus dias, o filho dele falou para ele, pai, por favor, fala com os outros sábios, fala bem de mim. Ou seja, aquele famoso QI. E aí, na prática, eles se deram muito bem. Mas a história tem um começo antes, eu pulei uma partezinha, desculpem, que o pai, como ele discordava com os filhos, antes de falecer, falou para o filho, filho, quando eu falecer, siga a opinião dos outros rabinos, porque eles não se entendiam direito. Como falamos, não concordavam no parecer. E aí ele falou, por quê? Porque eles são os rabinos e eles são a maioria. Aí falaram, mas você também é rabino, estou seguindo você. Falou, na verdade, eu sou minoria. Então, por que você faz diferente deles? E o pai respondeu, porque eu aprendi com os meus mestres e eles aprenderam com seus mestres. Então, eu estou seguindo os meus mestres. E aí o filho pediu para o pai, fala bem para os sábios de mim. Ou seja, me dá uma indicação. Naquele momento, o pai falou para ele aquela famosa frase, Maasecha e Karbucha, o Maasecha e Rahakucha. Os teus atos vão te aproximar e os teus atos vão te afastar. Ou seja, na prática, o que vai decidir, quem vai decidir, vai ser você mesmo. Com tuas atitudes, vai decidir. Não interessa de quem você é filho, não interessa o que você estudou, de onde você vem. Interessa o que você faz. O que te definem são as tuas atitudes. Essa foi a lição que o pai deu para o filho, e agora vamos para o livro, para o que interessa. Quando você retira todas as camadas e atinge o osso descarnado da essência, é então capaz de aplicar o mais sublime conceito à vida prática. Se ensina o Rebbe. Toda a preleção que o Rebbe fazia, fosse uma discussão do mais profundo assunto espiritual ou uma análise de acontecimentos da época, terminava com uma pergunta. E então, qual é a consequência prática desta argumentação? Tachles. A pessoa escreve uma frase bonita, a gente vê muitas vezes antes de Shabbat, antes de Hagim, pessoas mandam frases. E Tachles. Ah, é bonito. Não, o que isso vai trazer na prática? Onde isso aplicamos? O que isso nos transforma em alguém melhor, melhora o entorno, etc. Qual é a consequência prática desta argumentação? E depois, o Rebbe continuava a explicar as utilizações, concretas da preleção. Qual é o valor que toda esta conversa teórica tem se não puder ser utilizada na vida real? Ou seja, se eu não aplicar isto, se não aprender disto uma lição a ser aplicada. Dizia assim muitas vezes o Rebbe. Por que pensamos uma coisa e fazemos outras? Muitas vezes o ser humano tem
dicotomia. Vivemos num mundo em que existe um grande abismo entre o que as pessoas pensam e o que as pessoas fazem. Vemos constantemente que o comportamento das pessoas não reflete suas crenças, ou pelo menos aquilo que elas afirmam acreditar. Com frequência, os pais estimulam seus filhos a seguir um determinado conjunto de regras, mesmo que eles próprios não o façam. E vemos na prática é comum o pai falar para o filho, não falar palavrão. E é só ele sair no trânsito que, enfim, não é o vocabulário mais agradável que tem. Uma tal separação entre o saber e a ação é inaceitável e falsa. Um estilo de vida significa uma maneira de viver, não duas. Alguém cujas ações não refletem o seu pensamento vai em duas direções ao mesmo tempo. E às vezes, consequentemente, não sai do lugar. Para viver uma vida significativa, precisamos aprender a conduzir nossos pensamentos, fala e ações em direção a uma mesma finalidade. Ou seja, tem que ser coerente, tem que ser íntegro. Integridade, o que significa? Algo que é íntegro. Algo que todo ele é igual. Não existe uma parte de uma forma e outra parte de outra. A Bíblia ensina à humanidade como levar uma vida significativa. É uma vida que exige harmonia entre saber e comportamento, na qual cada acontecimento, do mais sublime ao mais mundano, é permeado por sentido e propósito. Por que é que exigimos consistência de tudo à nossa volta, mas toleramos inconsistência em nosso próprio comportamento? Talvez não sejamos tão honestos quando se trata de nós mesmos. Ou talvez seja porque simplesmente achamos mais fácil fazer o que nos agrada sem pensarmos nas consequências. Mas você precisa se perguntar, como posso esperar encontrar paz se minha vida se divide entre o que eu acredito e o que eu faço? Ou seja, eu vivo na prática no meio de dois mundos. E como se diz, não estou nem aqui nem ali. Quando se vê como um indivíduo autossuficiente com nenhum propósito claro na vida, você pode ser controlado por pensamentos e desejos conflitantes. Entretanto, se víssemos a vida por intermédio dos olhos do seu Criador, veríamos pensamento e ação do jeito que eles são de verdade. Dois lados da mesma realidade ou dois lados da mesma moeda. Assim como um livro é a combinação de ideias e palavras utilizadas para expressar essas ideias, nossas vidas são a combinação de nossos pensamentos e nossas ações, ambos em conjunto. Quando introduzimos Deus em nossas vidas, reconhecemos esta unidade. Reconhecemos que o saber nos ensina a nos comportarmos e que nosso comportamento é a maneira de colocar em prática nosso saber. Portanto, para uma pessoa ser completa e justa, precisa dominar tanto o saber quanto a ação. Já tem que ter um equilíbrio entre esses dois lados. Mas qual é o mais importante? Numa ocasião, os sábios declaram que o saber é mais importante. Por quê? Porque o saber conduz à ação. O Talmud discute o que é mais importante, o estudo de Torá ou a prática das mitzvot. Ou seja, na prática não adianta querer praticar se eu não sei o que fazer, e não adianta estudar se não coloco em prática. Então o Talmud questiona o que é mais importante? E a conclusão, Gadol Talmud Shemevili de Masse. É principal o estudo, a sabedoria, o conhecimento. Por quê? Porque ele leva à prática. Ele nos ensina como fazer. Não adianta querer fazer e fazer errado. Então, tenho que ter o equilíbrio. Então, estudar e saber como fazer é o principal. Porque ele vai me levar à ação. Não adianta, por exemplo, eu quero cumprir com a mitzvah de Lulav, e pegar
Não tenho lulá, vou pegar um limão. É trogno, vou pegar um limão. Não vai cumprir com a mitzvah. Eu posso juntar, jacoalhar para a direita, para a esquerda, virar 4, não vai dar certo. Por quê? Porque isso não é um etrog. E precisa ser um etrog. Ah, mas é parecido, gera semelhante, o sabor é comparável, porque são cítricos. Entretanto, eles também escrevem que a regra essencial não é o saber, e sim o fazer. Não, porque a avó nos ensina, lo amidrashikar el amase. Ou seja, o fundamento não é estudar, é praticar. Se eu fico o dia inteiro estudando, e nunca pratico, tachles não fiz nada. Só fiquei na teoria. E só ficando na teoria não consigo resolver nada. Porque esse é o mundo de quê? Um mundo de ação. Ok? Ação sem saber não é apenas carente de rumo, mas pode ser perigosa. Por outro lado, saber sem ação é infrutífero. Um arquiteto pode fazer projetos por anos a fio, desenhar plantas e contratar empreiteiros, mas se o edifício nunca é erguido, toda a apresentação, a preparação, dá em nada. Em nosso mundo material, a base de tudo é a ação. O relacionamento entre saber e ação é como o relacionamento entre alma e corpo. Sem alma, o corpo não teria vida. E sem corpo, a alma seria incapaz de levar a cabo até mesmo suas melhores intenções. Mas juntos, o corpo e a alma formam uma unidade saudável. De modo similar, o seu saber impregna sua conduta de vitalidade, rumo e sentido. O pensamento é a forma mais sublime de expressão humana, ao passo que a ação é a mais concreta. Em nossa sociedade, a maioria das pessoas está em um dos dois grupos, os pensadores ou os realizadores, os criativos ou os práticos, os ingênuos ou os sofisticados. Uma tal divisão é doentia. Uma pessoa saudável, não importa o quão elevados ou brilhantes seus pensamentos possam ser, precisa apresentá-los em ações. E até mesmo a ação mais simples precisa ser conduzida pelo saber. Na educação, por conseguinte, precisamos nos concentrar tanto no cognitivo quanto no comportamental. Um estudante precisa aprender um sistema racional de valores que irão influenciar em seu comportamento, mas ele também precisa aprender determinada disciplina de comportamento, assim como os soldados são disciplinados a reagir instintivamente em situações ameaçadoras. O cognitivo também permite que um estudante seja cético em relação à informação que está recebendo, que a desafie antes de observá-la e integrá-la em seu comportamento. Já que não podemos esperar que crianças pequenas por si próprias saibam distinguir entre o bem e o mau comportamento, precisamos lhe ensinar um comportamento apropriado até que se torne uma segunda natureza, ou seja, que ele adquire isso como se fosse uma segunda natureza, uma natureza dele adquirida. Não existe educação neutra. Ou a criança adota hábitos saudáveis ou nocivos. Uma vez que sua capacidade cognitiva se desenvolve, podemos ensinar-lhe a realidade, a racionalidade por detrás do sistema de valores que ela aprendeu. Ou seja, na prática, chega um determinado momento que você tem que tomar a atitude de ensinar para ela qual é o caminho que ela deve seguir e depois ela vai entender os motivos e as razões, etc. Como o saber e a ação agem um sobre o outro? Saber e ação, mesmo que sejam lados diferentes de uma realidade, dificilmente serão adversários. De fato, eles são o complemento perfeito um do outro. O saber direciona a ação nos ensinando exatamente o que fazer, mostrando-nos que ferramentas utilizar e impregnando nossas ações de entusiasmo e relevância pessoal. A ação contribui com o saber fornecendo-lhe uma pedra de toque, à medida com a qual avaliamos a verdade de uma ideia. A ciência, afinal de contas, se constrói não apenas com teoria, mas também com experimentação. Quando uma teoria tiver uma aplicação prática, você atestará
com muito mais intensidade, sabendo que ela irá afetar vidas concretas. Ou seja, não fica na mera teoria. Tem um objetivo, tem uma finalidade, é tangível. Portanto, o saber é mais forte quando se traduz em ação. E a ação é mais forte quando é impregnada de saber. Por quê? Na hora que eu sei o que fazer e eu faço, então estou fazendo direito. Só podemos atingir uma tal integração reconhecendo que fomos criados por Deus com um propósito, que é a realização desta harmonia entre pensamento e ação, entre corpo e alma. Mas, por que às vezes achamos tão difícil pôr em prática nossas ideias? Porque este é precisamente o propósito de nossa criação. Que nós canalizemos as forças que nos atraem para todas as direções. Recebemos o livre-arbítrio para consumar este desafio, unificar nossos corações e mentes, nossos pensamentos e ações, a fim de criar dentro de nós mesmos uma unidade que irá se estender pelo resto do mundo. Mas não teria sido mais simples se Deus tivesse exigido apenas que nós o conhecêssemos em vez de termos de pôr em prática este saber? Por que a ação deve ser tão essencial? Por que Hashem quer tanto a ação? Por que é tão importante o que fazemos? A resposta reside na compreensão da própria razão de nossa existência. Deus desejava ter uma moradia nos mundos inferiores. A razão de haver uma dicotomia entre pensamento e ação humanos é que Deus criou uma dicotomia na ordem cósmica da expressão divina entre o espiritual e o material. Enquanto a sabedoria de Deus e as dimensões sublimes predominam nas esferas espirituais, a essência de Deus se expressa neste mundo inferior, o mundo da ação, como é conhecido. Este mundo chamado mundo de ação. O mundo material é a volta final do complexo círculo cósmico de Deus. A última seção que precisa se completar para atingir a verdadeira unidade. E porque este mundo é a parte mais tangível e finita de sua criação, a essência divina se expressa em termos tangíveis e finitos. E isto é a ação humana. A ação é a propriedade exclusiva do mundo material e do corpo físico. Se fôssemos nos limitar ao estudo, acumulando o saber sem implementá-lo, nunca perceberíamos a intenção de toda a nossa existência. Os pensamentos mais brilhantes e as intenções mais virtuosas não podem, por si mesmos, realizar um ato de caridade, de bondade, de bem. Não podem confortar outra pessoa com amor. Enfim, não podem mudar este mundo. A fim de combinarmos pensamento e ação de uma maneira verdadeiramente profunda e duradoura, deve haver algum grau de regularidade. Mesmo a inspiração mais forte pode se evaporar rapidamente, e a não ser que se traduza numa experiência real. Cada ação deve ser acompanhada por uma certa medida de preparação e concentração mental. Mas mesmo se uma pessoa ainda não combina pensamento e ação, ela deve ainda assim se comportar de acordo com a moral, porque, na última análise, é o comportamento, não a ideia, que cumpre o propósito divino. Então, na prática, nós temos que ter simplesmente a ação. Deus criou o mundo, como diz no Gênesis, Asher bara Elohim la'asot. Deus criou para fazer, atitude, não para ter intenções, não para ter pensamentos, para ter ações. Como equilibramos filosofia e vida prática? Mas não estão o saber e a ação em conflito entre si? Afinal de contas, o saber envolve o desenvolvimento da pessoa, ao passo que a ação pode significar deixar de lado instintos de orientação pessoal em prol da tarefa em vista. Portanto, quando tivermos um tempo livre, como devemos utilizá-lo? Estudando ou fazendo? Como uma pessoa atravessa esta difícil divisão do mundo sublime do pensamento para o mundo material da ação? Reconhecendo, em primeiro lugar, por que você foi posto aqui? Para servir ao seu Criador. Para que estamos neste mundo? Qual é o objetivo? Para que vivo? Crescimento pessoal é necessário, mas não é um fio em si mesmo.
é necessário para eu poder me definir e ter capacidade para fazer. Ou seja, eu vou fazer uma faculdade, por quê? Porque ela vai me brindar os conhecimentos necessários para fazer e desenvolver uma determinada profissão. Mas não vou fazer faculdade porque é a norma do mundo. Hoje em dia, uma criança entra no jardim de infância e até a pós-graduação não para. Pum, uma rota só. Por quê? Porque toda a primária está pensando no ensino médio. No ensino médio, no colegial. O colegial no vestibular. Vestibular na faculdade. E a faculdade na pós-graduação. Ele se pós-graduou e começa a pensar, bom, agora o que eu vou fazer da minha vida? Na prática, ele perdeu o objetivo no início. Ou vai fazer toda a faculdade de economia ou do que for para trabalhar na lojinha do pai. Então, na prática, a gente tem que saber que o objetivo da faculdade ou da pós-graduação é nos capacitar para podermos implementar e fazer melhor o que precisamos fazer. Quando admitimos humildemente nosso papel na vida e reconhecemos que o mundo não gira em torno do nosso ego, deixamos de lado nossa vaidade e agimos de maneira responsável. Percebemos que cada um de nós é essencial na formação do mundo, mas nenhum de nós tem o poder ou a responsabilidade de fazer isto sozinho. Isso é importantíssimo. Certo negociante, com um processo legal que podia ser resolvido por uma de duas autoridades, aproximou-se de um rabino. Queria saber que juiz daria o veredito mais justo. Um era conhecido pelo enorme saber jurídico e esplêndidas interpretações. O outro, pela humildade. Parece óbvio que o juiz com enorme conhecimento seja mais justo, sugeriu o homem. O rabino não concordou. Com certeza, um juiz deve ter conhecimento e experiência adequados. E, porém, mais importante confiar em alguém que julgará honestamente todas as provas, alguém que tenha a humildade de eliminar o próprio modo de pensar para julgar desapaixonadamente a razão de cada lado. Ou seja, alguém que será mais justo. Certamente, não devemos servir a Deus devido a uma devoção ignorante, mas com a força de um intelecto bem desenvolvido. Recebemos corações e mentes, livre-arbítrio e uma aptidão para o prazer. Com certeza, não fomos destinados a nos submeter cegamente a uma servidão de robô. Mas a pessoa moral precisa empenhar-se em unir uma conduta cotidiana às suas convicções, em viver de acordo com os padrões que ela gostaria que os outros seguissem. Se os ideais de alguém não se refletem em seu comportamento, a integridade do próprio ideal deve ser questionada. Se uma filosofia não é aplicada, sua verdade se torna dúbia, pois, sem representação, nenhum nível prático, a filosofia, como projeto, não executado do arquiteto, é vazia. Se uma pessoa é arrogante com outras, ou carece de sensibilidade ou de modo simples, então sua sabedoria não tem valor algum. Ele continua sendo um simples grosseiro. O objetivo de uma pessoa verdadeiramente sábia é transformar e integrar sua sabedoria, trazendo-a para uma realidade da vida cotidiana, na maneira com que pensa, fala e se comporta, até mesmo na maneira como anda na rua e ingere suas refeições. Ou seja, na prática, ele tem que adaptar isso, refinar. Ele tem que se polir a si próprio com essa sabedoria, tem que transformar o seu ser. Como aplicamos esta unidade? Justamente esses dois lados, esses dois mundos conciliados. A verdadeira unidade significa aplicar nossa filosofia nos níveis pessoal e psicológico, ligando cada aspecto de nossas vidas a Deus. Atingindo esta unidade entre nossa ideologia e nossas ações, chegaremos a um ponto em que não precisaremos olhar nos livros para saber o que é certo. Isto se tornará parte de nossa própria substância.
Nossos instintos e ações serão sintonizados com nossas almas e com Deus. Precisamos saber o que fazemos e fazer o que sabemos. Precisamos desempenhar um papel exemplar, não apenas para nossas crianças, mas para nossos amigos e colegas. Realize todo bom pensamento. Utilize sua inteligência para resolver problemas reais. Expresse seu amor estendendo uma mão de auxílio. Doe seu dinheiro e seu tempo à caridade. Um pequeno talento posto em prática é muito mais valioso do que um grande talento desperdiçado. Imagina um Lionel Messi trabalhando de pedreiro. Toda aquela habilidade, todo aquele dom que Deus deu para ele. Ou um Pavarotti cantando no chuveiro. É um desperdício. Não que não possa cantar no chuveiro. Pense sobre sua ideologia e pergunte a si mesmo: o quão de acordo com ela estou vivendo? Aquilo que falamos de integridade no início. Quando considerar qualquer plano de ação, pergunte-se: que diferença ele irá fazer? Amanhã de manhã, antes que você se empenhe em qualquer indagação intelectual, faça uma boa ação. Simplesmente faça. E você verá como ela enriquece sua perspectiva da vida. Pois esta é uma rua de mão dupla. Assim como a ideologia alimenta as ações fortalecem a ideologia. Na verdade, elas criam ideologia. E lembre-se, a coisa essencial são as ações, pois uma ação tem o poder do divino. Seu ato faz Deus agir. Em sua simplicidade, uma boa ação é mais possante do que as maiores ideias jamais criadas, mas nunca colocadas em prática. Não existe época melhor para agir, para unir seus pensamentos e suas ações, do que agora. Eu comentei no Yom Kippur, numa das prédicas, que muitas pessoas pensam que tem 2 dias que são os mais importantes do ano. Mas, na verdade, conforme o judaísmo, temos um dia que é o mais importante no ano. Hoje. Muitas pessoas pensam que tem 2 dias, o ayer e o ontem e o amanhã. E, na verdade, o único que interessa é hoje. Porque com hoje digno, estou exaltando e dando sentido a todo o meu passado e criando uma boa base para um futuro melhor. Mas tudo é definido hoje. E hoje é o que interessa, o agora. Pouco antes da Guerra dos 6 Dias, o Rebbe iniciou uma campanha do tefilim para conscientizar e estimular o uso dos filactérios, a colocação dos tefilim pelos homens judeus. Todos os dias da semana, durante as orações matinais. Isso é o que o Rebbe instituiu, e na verdade é a Torá que institui. Mas o Rebbe como que reavivou, deu uma energia, um gás. O general israelense Ariel Sharon visitou o Rebbe pouco depois e perguntou-lhe por que sugerira o uso dos tefilim em lugar de uma simples oração. Deixe-me perguntar-lhe, disse o Rebbe, por que antes de os soldados serem enviados à guerra, eles passam por treinamento rigoroso e vários exercícios militares? É óbvio, respondeu o general, porque de outra forma eles não saberiam lutar. Mas não basta aos soldados estudarem estratégia militar, por que tem de passar por exercícios reais? É muito compreensível que você não possa comparar teoria com prática efetiva, respondeu o general. Aqui, o mesmo é verdade, afirmou o Rebbe. Dizer uma oração e ter bons pensamentos são como estudar estratégias sem treinar. Quando alguém faz uma ação que une Deus à mente, ao coração e a todas as energias, então ele está pronto de verdade para sair e enfrentar as lutas da vida com uma fé real em Deus. Já na prática, essa é a maneira, essa é a forma de a gente transformar este mundo num lugar melhor. Alguma pergunta, alguma dúvida?